esquecendo que eu sou dona disso. E aí, daqui 3 minutinhos a gente começa, tá bom?
Então vamos lá, né, gente? Os seus colegas vão acompanhando ao decorrer que eles forem entrando na web. Vou fazer o compartilhamento de tela agora, tá? Olha, a nossa civilização, ela já mandou o homem para a Lua, ela já mandou satélite lá para o espaço, mas o mar, dentro do nosso próprio planeta, ele ainda é cercado por um certo ar de mistério. Por exemplo, antes de você dar um passeio de lancha e o comandante entrar ali na embarcação e assumir o timão, muitas coisas acontecem. Muitas pessoas e peças estão envolvidas. E eu tô falando de vários tipos de embarcação, viu? Pode ser um rebocador, pode ser uma lancha, pode ser uma balsa. Tudo isso se dá graças à participação de profissionais qualificados e muito dedicados. Hoje em dia, 78 mil pessoas trabalham em estaleiros espalhados por todo o Brasil. A previsão é que esse mercado continue em firme crescimento e que o técnico em construção naval seja cada vez mais requisitado. Esses profissionais atuam no projeto, na construção e na manutenção de estruturas navais, de redes de tubulação e de equipamentos. O conhecimento que eles têm não é brincadeira. Esses técnicos manjam de ferramentas, máquinas e softwares. Desenhos técnicos, cronogramas, orçamentos, materiais de construção, manutenção e inspeção. É um trabalho de responsa e bem remunerado. A atuação dos técnicos em construção naval envolve tecnologia e um mar de equipamentos. Aliás, falando em mar, bem que essas tecnologias teriam sido muito úteis aos homens do passado, né? Que durante muitos séculos tentaram encontrar a melhor maneira de cruzar os oceanos. A navegação começou de um jeito modesto. Na pré-história, os primeiros homens construíram jangadas com toras de madeira. Isso durou um bom tempo. Mas entre os anos 4000 e 2500 a.C., os egípcios tiveram uma grande sacada: o uso da vela. Eles começaram a experiência pelo rio Nilo, e por volta de 2500 a.C., esses barcos já atravessavam os mares. Mais de um milênio depois, na Grécia Antiga, as primeiras galeras foram usadas, também conhecidas como trireme. Essas embarcações têm vela, mas contam com a força dos remos movimentados por homens. As galeras não agradaram só aos gregos e também foram bastante usadas pelo povo romano. Por volta do ano 1000 d.C., os vikings aperfeiçoaram a navegação com o Draka, um navio estreito e comprido que facilitava a locomoção pelos mares. O Draka era movido por 60 remadores e nele os vikings foram os primeiros a chegar à América. A partir do século XV, os europeus partiram para a conquista do mundo em suas naus, embarcações usadas para o comércio, batalhas, transporte e exploração. As naus dominaram os mares até a chegada do Clipper, no século XVIII, um navio maior e mais rápido. Foi com eles que a Marinha Britânica derrotou Napoleão no Canal da Mancha. Dali em diante, a humanidade desenvolveu mais e mais técnicas para desbravar os mares. Com a Revolução Industrial, foram construídos os primeiros barcos a vapor. E em 1819, os primeiros desses navios cruzaram o Atlântico. Nesse período, o ferro e o aço passaram a ser os principais materiais de construção. No início do século XX, o óleo diesel substituiu o carvão como combustível das grandes embarcações. Aliás, o Titanic, tão popular no cinema, foi o primeiro a fazer essa troca. Depois do diesel, as evoluções navais seguiram a passos mais ligeiros. Na década de 1950, foi criado o Hovercraft, barco movido por uma turbina de ar que o permite flutuar na água, chegando a 140 km por hora. No mesmo período, mais precisamente em 1959, foi criado o primeiro navio movido a energia nuclear, o NS Savannah, capaz de navegar por até 3 anos e meio sem reabastecimento.
Atualmente, a demanda do mercado da construção naval vai de barcos à vela, lanchas e iates, a navios de guerra, porta-aviões, submarinos, navios petroleiros, cargueiros, que chegam a medir 400 metros, além de imensas embarcações de luxo. Aqui é o primeiro galpão de execução da construção. Cada barco que vai ser construído, que vai ser fabricado, existe uma fase de projeto, de desenho. Os desenhos são gerados em 3D, em 2D. Em seguida, são encaminhados aqui ao pessoal de produção, supervisores de caldeiraria, de corte e solda, os encarregados. E aí eles vêm para um galpão como esse, onde é feito o trabalho de corte e solda, de preparação. Então, saindo daqui, qual seria o próximo passo? O próximo passo seria a edificação das peças da estrutura principal do barco, que aqui foram fabricadas. Tivemos aquela fase inicial do galpão, as peças, uma vez fabricadas, são transportadas para cá e aqui são edificadas. Essa é a fase que a gente chama de edificação do barco. É o esqueleto da embarcação que eu estou vendo aqui, né? Perfeito, o esqueleto da embarcação. As peças principais são as peças transversais e as longitudinais. E o casco, que é a vedação do barco, né? E fala um pouquinho sobre essa embarcação. Essa embarcação é um rebocador. Rebocador é, para os leigos aí, o trator do mar, né? Trator do mar. Trator do mar. Boa. Tem um rebocador de 23 metros e 80 e ele vai servir aos propósitos da empresa aí para rebocar as balsas, os corpos flutuantes que ela tem. O técnico aqui é uma pessoa de vital importância, ele vai receber os desenhos, ele vai ler, interpretar desenho, ele vai solucionar problemas dimensionais no campo. Nós falamos do rebocador anteriormente, e o rebocador ele foi construído para também uma operação de condução, de rebocar algo. O que é algo? O algo é uma balsa de grande porte, é uma balsa com capacidade para 3.700 toneladas. Agora, quando você me diz 3.700 toneladas, a gente está falando, por exemplo, de carro. Quantos carros, mais ou menos, em cima dessa balsa? Se você considerar um Fusca, o nosso quase extinto Fusca seria em torno de 3.700 Fuscas, né? E vocês têm muito orgulho dessa balsa aqui, pelo que eu A percebi. gente tem, porque essa é uma das maiores balsas do Brasil. E como que você sente o mercado de construção naval? Quais são as perspectivas aqui da empresa? Há uma tendência de você ter pesquisa e exploração de petróleo no mar, você precisa de plataformas, de sondas e de barcos de apoio. Construção de barcos de todo tipo. Rebocadores supplies, barcos pequenos, barcos de alimentação de tripulação, passageiros, toda uma gama de embarcações que serve à indústria do petróleo. Bom, depois desse mergulho no universo da construção naval, deu para entender melhor como funciona, né? Aliás, parece ser uma área bem agitada e intensa. A gente vai visitar uma instituição de ensino que prepara futuros profissionais da área. A gente vai entender como funciona o dia a dia na sala de aula e eu vou propor um desafio que vai simular problemas que eles vão enfrentar no mercado profissional. Se você procura uma profissão de alta demanda e se interessa pelo universo naval, design, normas técnicas e cálculos, a construção naval é ideal para você. Só não se esqueça de checar se a instituição de ensino ou o curso são credenciados pelo Ministério da Educação. Afinal de contas, uma boa formação é fundamental para você ingressar no mercado de trabalho. Hoje a gente está aqui falando sobre construção naval. Quem são os alunos? Qual é o perfil dos alunos que ingressam nesse curso? O aluno que vai ingressar nesse curso ou é pessoal que já trabalha dentro do estaleiro, ou é os alunos que estão saindo do ensino médio e estão buscando uma qualificação no mercado. Imagino que isso influencie também nas aulas. Bastante. Os alunos costumam trazer as dúvidas que eles vêem no estaleiro para dentro da sala de aula. O técnico em construção naval, principalmente o nosso técnico aqui, ele é direcionado para que ele possa atuar em todos os setores dentro de um estaleiro. Muitas pessoas trabalhando em diversas atividades ao mesmo tempo, setores diferenciados, porém misturados ali dentro de um pátio, né? Então ele tem que ter realmente uma concentração grande e tem que estar focado no que ele está designado a fazer. Agora, se eu sou só um aluno aqui, acabei de começar no curso, quais são as aulas que eu vou ter? O que eu vou aprender na construção naval? Bom, a gente vai ter aula
no começo do curso de desenhos, a parte de fundação de matemática, física, e depois, ao longo do curso, ele vai ter aula de solda, vai ter aula de tubulação, de elétrica, tudo voltada para a área naval. Saindo do Senai, tem várias opções de trabalho. Dentro do estaleiro, envolvendo todas as áreas dentro do estaleiro, projeto, no chão de fábrica, parte de qualidade. Nós trabalhamos fortemente a questão da atitude, que esse profissional seja proativo, que seja um profissional que se oriente, que tenha a capacidade de conversar com as pessoas, trabalhar em grupo, para que ele possa ter sucesso nessa profissão. E é o que a indústria nos tem cobrado bastante. Sempre que a gente vê um barco na água, a gente nunca para pensar quais foram os processos que ele passou até chegar lá, né? Parece que tudo aconteceu num passe de mágica. Mas hoje, no programa sobre construção naval, a gente viu que mágica nenhuma existe nesse processo. Esse setor não para de crescer graças ao trabalho árduo e qualificado dessa galera que conhece todos os processos de A a Z, ou melhor, da proa até a polpa. Pessoal, eu vou ficando por aqui, mas esses barcos ainda tem uma longa jornada pela frente, ainda bem. Tchau, até a próxima. Bom, gente, então vamos começar aqui, né? Eu peguei a última aula dele, a aula que estava disponibilizada lá na plataforma, para eu saber mais ou menos o que ele tinha passado para vocês. E a última aula que vocês tiveram foi no ano passado, né? Onde ele dá uma pincelada em cima da SAP 1, é isso mesmo? Preciso que vocês conversem comigo. Vamos lá. O que vocês lembram da última aula? Pessoal, vocês estão aí? Olha só. Oi, boa noite. Boa noite, Marcos. Tudo bem? Tudo. A última aula que ele passou era para preencher a CAT, né? E a gente fez aquele preenchimento da CAT online, ele ensinou como fazer. Mas eu não sei se foi essa, porque aí eu estava trabalhando na última mesmo, acho que depois eu assisti o vídeo e estava ensinando como fazer a segunda, algo assim. Não tenho certeza. Tá, então, no caso, vocês trabalharam em cima só da SAP 1, é isso? Pelo menos até esse primeiro momento. Porque eu vi lá ele fazendo o preenchimento e ele estava discutindo sobre a SAP 1, né? Então, vocês vão querer que eu dê uma pincelada em cima da SAP 1 ou vocês querem trabalhar em cima da SAP 2 já? Na verdade, eu já terminei até a SAP 3. Se você puder dar uma pincelada em cima da SAP 3, que eu acho que é o que na verdade lá tá 4, né? Que é como fazer a ordem de serviço, porque eu acho que o pessoal tá com mais dúvida nisso. Pode ser, não tem problema não. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu abrir. É SAP 4, né, no caso, então. Que é do carpinteiro, né? Vou fazer o compartilhamento de tela, então. Dê uma olhada nessa atividade, porque, assim, essa é a primeira aula que eu vou dar de fundamentos, né? As minhas turmas, elas estão um pouco mais adiantadas. É até bom, que aí eu vou conseguir ver como é que está o material de vocês, vai ser bem interessante. Vamos lá. Devido a alguns empregadores não se preocuparem com a segurança e a saúde dos seus empregados, acaba não cumprindo determinadas normas regulamentadoras. Por exemplo, a NR1, que um dos deveres do empregador é elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores. Como algumas empresas não fornecem, né, a ordem de serviço, muitos empregados se submetem aos riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho, não ficando cientes dos procedimentos que devem ser adotados para reduzir ou até mesmo eliminá-los, como também da importância de cumprir as NRs, né? Com isso, expondo-se a sérios riscos ocupacionais. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Ele está dizendo que isso é uma grande realidade, infelizmente, porque, infelizmente, as empresas, elas julgam
né, o cuidado com a segurança do trabalhador, não como um investimento, né? Eles encaram como um gasto, né? O técnico em segurança do trabalho, ele está ali justamente para poder ilustrar, né? Porque às vezes você tem que desenhar ali mesmo para o pessoal da gestão, para que eles consigam entender o porquê desse trabalho ele ser importantíssimo, né? Porque a pessoa, quando ela não conhece a segurança do trabalho, ela toma essas medidas preventivas como algo banal, né? E justamente essa questão, o início do trabalho, né? Ele é embasado dentro do fornecimento, né? Desse, como é que é o nome, gente? Dessa ordem de serviço, né? No caso, é a base, é onde o trabalhador ele vai entender quais são os riscos que ele vai correr dentro daquele ambiente de trabalho, o que ele deve fazer, né? O que está a seu alcance fazer para poder evitar que esses problemas eles venham a acontecer realmente, né? E não só por parte, né? Isso ele não ajuda apenas por parte do trabalhador, mas também por parte do empregador, né? Porque falando de uma forma mais corporativa, essa empresa, caso aconteça algum tipo de acidente com esse trabalhador, dentro do seu ambiente de trabalho por negligência, ele vai ter ali vários prejuízos, né? Não só na questão de ter que pagar toda a questão médica desse trabalhador, suas consultas, os seus exames, as suas medicações, se necessário, mas também, né, colocar outra pessoa para poder trabalhar no lugar dele, fora as multas, né? Porque eu acredito que vocês conheçam, a gente precisa entregar, né, algumas documentações relacionadas a acidentes de trabalho, é, o próprio e-social também, né, que está aí para poder entregar informações sobre a demanda de trabalho das empresas ao governo. E se, por exemplo, tem muitos acidentes de trabalho ou muitos afastamentos por algum tipo de doença ocupacional, essa empresa ela vai precisar pagar uma multa, ou ela vai precisar, as taxas em relação a qualquer compra que ela vai ter, vai ser dentro do nome do CNPJ ali, né? Vai ser maior. Então, assim, é justamente para evitar, né, que demandas financeiras aconteçam por parte do empregador e também para evitar que esse trabalhador ele tenha algum tipo de afastamento ocupacional devido a algum acidente ou alguma doença, tá? Mas, enfim, além disso, empregadores preocupados com a segurança e a saúde dos seus empregados não percebem que a maioria dos graves acidentes de trabalho são ocasionados pela falta de revisão e manutenção de equipamentos e máquinas, como também pela falta de treinamento e de fornecimento de EPIs, né, como eu acabei de citar para vocês, bem como da disponibilização de instalações adequadas, ou seja, falta de cumprimentos das normas regulamentadoras. Dessa forma, os empregadores são enganados com cobranças absurdas e indevidas, né? Ficando impedidos de reivindicar seus direitos, tornando a situação cada vez mais caótica. Para isso, existem profissionais de saúde e segurança do trabalho, por exemplo, né, a atuação do técnico de segurança do trabalho, tanto numa empresa quanto realizando consultorias, deve ter atenção e conhecimentos de determinadas funções que serão realizadas pelos empregadores para adotar as medidas de prevenção e controlar os riscos existentes no ambiente de trabalho, bem como orientar os empregadores sobre as NRs, né? Então, aqui ele vai entregar. Até aqui vocês entenderam, né? Eu costumo falar um pouco rápido, gente. Se estiver muito acelerado, vocês me avisam que eu dou uma pisada no freio, tá? Então, vamos lá, né? Figura 1. Você, como técnico em segurança do trabalho, voltou de férias e será responsável de fazer a consultoria de uma empresa, a Construmais, né? Sabendo que a NR18, aí ele fala de um item determinado, né? Diz que nas atividades da indústria da construção,
A adoção de medidas de prevenção deve seguir a hierarquia prevista na NR1, que irá orientar e mostrar a importância para realizar uma obra que precisa de instalar alojamento para os seus trabalhadores e, conforme a NR18, né, deve contemplar as seguintes instalações: cozinha, quando houver preparo de refeições, né, local para refeição, no caso era para ser refeição, né, instalação sanitária, lavanderia e área de lazer, e de acordo com o item tal, né, o 18.5.2 retrata que essa instalação de área de vivência deve atender os dispostos da NR 24, né, que vai falar sobre as condições sanitárias de conforto. Dessa forma, você terá um novo desafio, né, retratado na etapa 1 e 2. O que a etapa 1 ela está pedindo? A gente vai focar nessa, porque a etapa 2, vocês vão realizar ela no momento presencial de vocês, tá? Então, o que a etapa 1 ela está pedindo? Pesquise ou elabore a ordem de serviço do carpinteiro. Em seguida, preencha o mapa de risco da carpintaria. Por isso, o empregador passou algumas informações: descrição de atividade, horário de trabalho, função do trabalhador. Então, primeiramente, você deverá escrever essas informações. Em seguida, analisar mentalmente os locais de trabalho e fazer o mapa de risco, incluindo tipos e graus de riscos ocupacionais, as legendas, né, o grau e a cor e o grau de risco, e a medida preventiva para os riscos existentes na carpintaria, né? Deixa eu só conferir aqui, pessoal, o material, porque eu não tenho acesso à sala de vocês, né? Eu estou entrando aqui no material que é disposto, só para eu ver se tem algum... Ah, no Tem um caso... modelo. Tem um modelo de ordem de serviço Deixa eu no só... material. Ah, aqui está só a planta baixa, né? Então, eu não tenho a disposição dele aqui, mas que bom que tem um modelo, né? Pelo menos vocês têm uma base. Mas, assim, aqui você pode ou pesquisar ou elaborar. No caso, como aqui não aparece uma folha de resposta específica, vocês vão ter que criar ela do início, né? Eu estive até perguntando para outros professores, porque como eu não tive contato com essa matéria, eu não tinha conhecimento. E ele me falou, né, que no caso vocês realmente não têm, porque senão ficaria muito fácil. Então, no caso, vocês vão elaborar. O que a gente poderia fazer dentro dessa estrutura para entregar essa ordem de serviço, né? Para aquelas pessoas que nunca fizeram, não tiveram contato, o que a gente precisa fazer? Vocês vão abrir um documento do Word em branco mesmo, tá? Ou vocês podem editar o modelo, o que for mais fácil para vocês. Mas como eu pediria para vocês fazerem, e aí eu vou pedir para o professor ele levar em consideração, ele vai estar assistindo essa aula amanhã, tá? Então vocês não ficarão prejudicados com a forma como ele vai avaliar a atividade de vocês posteriormente, tá? Primeira coisa que ele pede é para que você coloque a descrição das atividades, né? Então, você vai colocar lá, né, ordem de serviço dentro da área de carpintaria, né? Você vai colocar o nome da empresa, que no caso é a Construmais, Construções LTDA, o setor, que é a carpintaria, o nome do trabalhador, e aí você pode ficcionar um trabalhador ali, né? O nome de um trabalhador, sei lá, o João da Silva, né? E o horário de trabalho. E aí você vai ficcionar também um horário, um turno de trabalho, né? Coloca aí, por exemplo, das 7 às 5 horas da tarde com uma hora de almoço, né? E aí você vai fazer a descrição, que é o que ele primeiramente pede para você fazer, né, das atividades. Vai colocar lá, né, execução de trabalhos de carpintaria, incluindo corte, modelagem, montagem, que geralmente é o que faz, o que ele está mostrando aqui na imagem, né? Utilização de ferramentas manuais, elétricas, né, para a realização do serviço. Pronto, a descrição que a gente consegue fazer das atividades com essa imagem é isso. A execução de trabalhos dentro da carpintaria, né, que envolve aí o corte, a modelagem, a montagem das estruturas de madeira,
E também a questão do manuseio de ferramentas manuais e elétricas, né, para a realização das atividades pertinentes aos cargos deles, né? Abaixo, vocês vão colocar o quê? O risco das operações, né? O que a gente poderia colocar dentro desses riscos de operações? O risco de cortes e perfurações, né? O uso de serras e ferramentas de corte. Professora, como que a gente pode classificar dentro dos riscos ocupacionais, né? Que é o que foi citado aí. Seria o risco de acidente, né? O risco mecânico, que vai falar sobre perfurações, sobre corte, queda, enfim. Então, ele poderia ser classificado dentro do risco mecânico. Risco de queda de objetos também, né? A manipulação de peças e ferramentas que também são cortantes, né? Que podem, por exemplo, cair num pé e arrancar um dedo, né? Que não é engraçado, mas enfim. Que também poderia ser classificado como um risco mecânico, né? Outra coisa seria o risco ergonômico, por conta da postura inadequada, se vocês forem ver aí, né, que os trabalhadores estão posicionados, né, durante a execução das suas atividades, a questão do esforço físico ali constante, né, por conta do maquinário, por exemplo, da serra, né, de você ter que segurar e apertar para poder cortar, se for executado por um tempo muito prolongado, acaba podendo gerar aí, né, a questão de algumas lesões, né, a questão de dor muscular, cãibra, enfim. E aí entra nessa questão do risco Professor, ergonômico. Pode falar. mas o risco mecânico não é aquele que utilizar equipamento com defeito ou fazer o mau uso do equipamento? Também, só que aí no caso é diferente. No caso do risco mecânico, ele está falando diretamente ao acidente envolvendo o corpo externo do trabalhador. O que eu quero dizer com isso? Questão de perfuração, sei lá, ele está lá mexendo com aquele, eu esqueci o nome agora, aquele grampeador de madeira, por exemplo. Não está usando nenhum tipo de EPI, não tem uma coifa ali protegendo. Ele vai lá e acaba perfurando o dedo dele acidentalmente. Isso seria um risco mecânico, né? Um acidente mecânico. Eu Agora, coloquei, no caso, pode falar. eu coloquei como físico no meu, vou até ler para você. No meu eu botei ruídos, risco de corte devido à utilização de maquinários e equipamentos de serra, de madeira, elétricos, choques elétricos, prensamentos e objetos arremessados no olho por serra circular e ferimentos por serras manuais como martelos e pregos. Entendo. Mas vamos lá. No caso, No físico, no caso. beleza. Então, existe uma diferença entre o risco físico e o risco mecânico, né? O de acidente. O risco físico, ele é mais voltado para o sistema imunológico. Ele é mais comparado, a gente consegue comparar ele mais com o risco biológico do que com o risco de acidente. Eu vou falar o porquê. O risco de acidente é todo aquele risco, né, que pode gerar lesões externas, ou seja, corte, perfuração, prensamento, né? Então, assim, É risco nesse de acidente, sentido, no caso. isso aí é considerado. Eu vou até abrir a tabela aqui para você dar uma olhadinha, porque aí eu acho que visualmente fica até mais fácil. Riscos. Coisa, Não entendi, a ligação ficou ruim. é a mesma coisa, então. Não consegui entender de novo, cortou. Risco físico e risco de acidente são a mesma coisa? Não, são separados. Eu vou até abrir aqui para vocês. Então, vamos lá. O risco de acidente, que é o que a gente está focando aqui agora, ele é aquele que expõe o trabalhador a riscos externos, onde a pele, os músculos, eles são prejudicados. Então, vamos lá. Arranjo físico inadequado, a questão da área de trabalho que pode ter muito acidente de queda, de
sei lá, do trabalhador escorregar ou se ele se machucar com equipamento, né? Máquinas e equipamentos sem proteção, como a gente está vendo aí no exemplo, né? A questão da serra ali sem a coifa de proteção, se o trabalhador ele encosta o dedo e se corta, isso aí é um acidente mecânico, é um risco de acidente. Por quê? Porque ele se cortou, foi um acidente externo. No caso do risco físico, ele vai ter os problemas deles vai ser muito mais internos do que externos, no caso do ruído. Se o trabalhador ele passa muito tempo tendo uma exposição a ruído, ele vai ter problemas auriculares, né? Vai ter problemas auditivos. Então, não é uma coisa externa, não é como se ele tivesse ali machucado, que com o passar do tempo vai cicatrizar. No caso, se ele é exposto muito tempo ao ruído, não tem como ele fazer um transplante de tímpano, por exemplo. Entendeu? Então, é uma coisa permanente. Na questão da vibração também, o que acontece? O trabalhador ali, ele está tendo esse contato com essa vibração durante um período muito prolongado, ele vai ter questões de dores musculares, ele pode ter cãibra. Então, assim, é uma coisa mais interna, entendeu? Questão do frio e do calor também, que a gente pode usar como exemplo. Ele não vai ter, não vai ser uma coisa, não vai ser um machucado externo, entende? Como, por exemplo, se a gente fosse usar a questão da eletricidade, você não pega a eletricidade por dentro. Ele você tem um contato com um material energizante, né? E aí, por conta disso, você leva o choque. Mesma coisa de acidentes com animais peçonhentos. O caso ali vai ser a picada, é o machucado que aquele animal vai gerar em você, entendeu? Então, por conta disso, também é considerado um acidente, um risco de acidente, né? Um risco mecânico. Eu consegui te esclarecer? Conseguiu, sim. É porque quando a gente fala em risco físico, a gente já imagina que seja parecido com acidente, né? Que Uhum. é Olha, eu lesão. vou te falar um negócio. Esse é uma das coisas que mais acontece. Eu, inclusive, quando eu estava fazendo o curso, era o que eu mais confundia, sabe? E eu juro para vocês que tem professora hoje em dia que ainda confunde, porque realmente para conseguir separar assim é um pouco complicado. É por isso que é sempre bom a gente tá pesquisando, sabe? A tabelinha, ela tá aqui, se vocês quiserem, amanhã quando o professor vier, eu peço para ele mandar no grupo de vocês, porque aí fica até mais fácil se vocês precisarem fazer uma consulta depois, tá bom? Se vocês Olha, quiserem também tirar um print aqui da tela e deixar guardado, vocês podem ficar à vontade, tá? eu tinha colocado no meu também que poeira era risco físico. E aí o professor me corrigiu, né? Botou lá, não, poeira não é risco físico, poeira é risco químico. Só que porque eu fiquei pensando que a poeira, ela pode ser meio que um pozinho, né? Meio que ser pego, né, na mão. Diferente da névoa, dos gases e vapores, que é meio que invisível para você ver, né? Tá, Então eu achei que por causa disso ele era físico. entendo. Não, mas é normal se confundir também quando é nesse caso. Por quê? O que difere o risco físico do risco químico? O risco químico são partículas que o seu corpo ele entende como um corpo estranho, entendeu? Então, no caso todos os casos aí que você for ver dentro do risco químico, são partículas que entram em contato com o seu corpo e o seu corpo acaba rejeitando porque é um corpo estranho. Então, no caso da poeira, é algo que o seu corpo não está acostumado, não faz parte do sistema nervoso, do sistema límbico, enfim, não faz parte do corpo. Então, quando ele entra dentro do corpo ali, o corpo ele começa a rejeitar. Ele solta ali os seus anticorpos, né, para poder expulsar, porque é um corpo estranho entrando. No caso do risco físico, não é um corpo estranho que está entrando, né? São questões externas que estão mexendo com o equilíbrio do corpo. Questão do calor, do frio, por exemplo. Não são partículas nocivas que estão entrando, mas são coisas que vão desestabilizar o clima do seu corpo. O nosso clima
no nosso clima, a nossa temperatura, desculpa, gente. A nossa temperatura, ela varia entre 36, 36,5, até no 37 ele tá normal. Se eu exponho o meu corpo a uma temperatura elevada, isso vai fazer com que o meu corpo ele tenha uma desidratação desenfreada. Eu posso ter um tipo de insolação, por exemplo, porque a insolação ela não é transmitida exclusivamente pelo sol, né? É qualquer tipo de radiação de calor que seja acima do suportável, né? Então, assim, é nesse sentido que a gente fala de risco físico, tá? Químico é aquilo que é considerado do corpo estranho, partículas que entram dentro do nosso corpo, né? Que o corpo ele também tenta expulsar. A diferença do risco químico para o risco biológico é que, no caso do risco biológico, são seres vivos que entram dentro do nosso sistema e que o corpo também tenta expulsar, né? No caso dos produtos químicos, são aquelas partículas ali que não têm vida, né? E no caso do risco biológico, são pequenos parasitas, questões de vírus, né? São seres vivos que podem atacar o nosso sistema de proteção, né? Ali e podem causar doenças, né? No caso da doença não, do risco ergonômico, é aquilo que leva o corpo, né, a se machucar, né, a se deteriorizar por conta de esforço, né, de desgaste físico. No caso, o esforço físico intenso, o levantamento e o transporte de peso, né, aquele povo que pega carga ali de uma forma assim inadequada, ou esforço repetitivo, aquelas pessoas que trabalham em fábrica, por exemplo, que o serviço dela é aquele serviço ali contínuo, né? Onde ela passa um longo período de tempo fazendo o mesmo movimento, ela pode ter a LER, né? Que no caso é a lesão por esforço repetitivo. Ou, por exemplo, até em questão de escritório, por exemplo, a pessoa ela passa o dia inteiro sentada aqui em uma postura inadequada, né, muito envergada para frente, ou muito próximo da tela, vai gerar desgaste na coluna, nos olhos, nos pulsos, enfim, é nesse sentido, tá? Alguma dúvida em relação a isso para a gente poder voltar? Não, não, minhas dúvidas mesmo foram essas. Porque eles são meio que parecidos, né? Aí meio que entra um, aí se confunde, porque parece que entra um no outro. Igual o acidente físico é muito parecido com o mecânico, o químico é muito parecido com o biológico, né? Mas aí você explicou, deu para diferenciar bem agora. Ah, que bom, fico feliz que você tenha entendido. Então, vamos lá, vamos voltar aqui, né? Deixa eu abrir aqui. Aqui. Então, a gente falou sobre os cortes, as perfurações, tem a questão da queda dos objetos, a falta de proteção dos objetos, falou sobre o risco ergonômico, do caso da má posição deles, né, ali na hora de executar suas atividades, a questão do esforço na hora né, de utilizar as ferramentas propostas ali para a atividade deles. A gente, juntamente com a questão desse esforço, a gente pode colocar o quê? Risco de lesões musculares, né? Ou musculoesqueléticas, que, se eu não me engano, por conta dos ossos, né? No caso, o esforço repetitivo e o levantamento de materiais pesados podem ser colocados também aí na parte de riscos de operação, né? Depois que vocês fizerem, né? Então, assim, vamos lá recapitular o que vocês podem colocar aí na ficha de vocês, né? Na ordem de serviço de vocês. Tem que Oi? classificar todos os riscos que a gente colocar. Tipo, se eu colocar um risco, eu tenho que classificar ele se ele é ergonômico, se ele é É biológico. interessante. É interessante. Você pode colocar entre aspas, assim, só ergonômico, físico, químico, biológico, enfim. Só entre aspas, Foi o que eu assim, no fiz no final, meu. porque aí No meu eu fiz isso. pois é interessante. Teve alguém que ia falar aí? Pode falar. Gente, tirar as dúvidas de vocês. Pode falar.
Pode falar, Raíssa. À vontade. Poderia dar uma. Raíssa, fala um pouquinho mais alto, que eu não estou conseguindo te ouvir. Poderia dar uma explicação de como preencher a CAT da SAP 1? Sim, sim, a gente pode passar lá de novo, sem problema. Deixa eu só terminar de explicar isso aqui, porque senão a professora tem um TDAH fortíssimo. E aí, se eu parar isso aqui, for para lá e depois voltar, eu me perco todinha. Mas a gente volta lá sem problema, tá? Então, vamos lá. Vamos organizar a ordem de serviços. Vocês vão abrir o documento, vai colocar lá, ordem de serviço, carpinteiro ou carpintaria, né? O nome da empresa, o setor, nome do trabalhador, vocês vão ficcionar, né? Vão aí criar um nome fictício. A função, que no caso é carpinteiro, né? E o horário de trabalho, vocês vão ficcionar também, tá? Vão colocar a descrição de atividade embaixo, vai colocar lá em tópicos quais são as atividades exercidas dentro desse local de trabalho da carpintaria. Depois disso, vocês vão colocar o risco de operação, quais são os riscos que esses trabalhadores eles vão enfrentar dentro desse local. Abaixo disso, vocês vão colocar o quê? Vocês vão colocar os equipamentos de proteção individual que esses trabalhadores eles precisam utilizar enquanto eles estiverem realizando as suas atividades de trabalho. O que a gente poderia colocar aí? A questão igual, ele já está utilizando capacete de segurança, né? Proteção contra o impacto, por exemplo, se ele estiver embaixo de um galpão que está sendo construído e, por exemplo, cair um pedaço de madeira ou um tijolo, a cabeça dele vai estar ali protegida. Questão de luvas de segurança, que nenhum dos dois estão utilizando, né? Para poder proteger contra corte ou abrasões que esses materiais, né? Eles podem oferecer. Porque, por exemplo, ele pode estar utilizando aí uma lixadeira, né? Vamos usar como exemplo. E ele pode até não estar em contato com a lâmina, mas só do fato dele estar ali esfregando o pulso dele naquela madeira, vai fazer com que ele se machuque essa região aqui do pulso, né? Que também pode ser considerado um risco de acidente, um risco mecânico, né? Por quê? Porque ele A, má- tá fazendo. Pode falar? a máscara também, né, para proteger as vias nasais de poeira. Exato, exato. Proteção, a máscara, né? Para poder fazer a proteção química, por exemplo, que no caso é a poeira que sobe. Agente nocivo, né? Que entra já. Aí, nesse caso, já entraria o risco químico. Outra que a gente poderia colocar, óculos de proteção, que também é para esse caso de risco químico, né? A questão da poeira está entrando ali na hora de serrar uma madeira, por exemplo, aquele pó de madeira não entrar dentro dos olhos, né? Como ele está utilizando aí na imagem. Outra coisa que poderia estar sendo utilizada, a questão do protetor auricular, né? Aqueles fones de ouvido. Por quê? Essas serras, o serrote, a lixadeira, tudo que você na verdade, sim, a grande maioria dos materiais que são utilizados dentro de qualquer tipo de obra, eles geram constante ruído, né? E aí isso previsto da NR15, por exemplo, que fala sobre atividades insalubres, se esse trabalhador ele tem um contato prolongado com esse ruído, né, ele pode causar acidentes não, né? Problemas auditivos. Então, questão do protetor auricular também, né? Outra coisa, calçado de segurança, por conta de perigo de derrapagem, por conta do pozinho, que eu esqueci o nome agora da serra. Eu esqueci um pouco, mas esse pozinho que cai da serra da. Oi? Ai, Serragem, isso mesmo. Questão da serragem, né? Ele pode escorregar também. Então, vocês vão aí colocando em tópicos todos aqueles materiais aqueles equipamentos, né, que vocês acham que sejam pertinentes para esse trabalho. Embaixo vocês vão colocar o quê? Medidas preventivas. O que que você, como técnico, oferece como resolução para resolver ou pelo menos amenizar o problema ali naquele local de trabalho, né? O que que a gente poderia colocar? A utilização de todos os EPIs adequados, manter as ferramentas afiadas em um bom
estado de conservação e com protetores, né? No caso aí da serra, por exemplo, a questão de uma coifa que não está sendo utilizada. Se, por exemplo, um órgão fiscalizador chega nesse ambiente de trabalho e vê essa serra aí sem um protetor, porque as serras, elas possuem uma coifa, né? Que é uma proteção, assim, para que a mão do trabalhador não encoste na lâmina. Se a fiscalização pega, essa empresa ela precisa pagar uma multa, porque é uma exposição de risco eminente. Ou seja, a partir do momento que o trabalhador encostar, o acidente ele é certeiro. Não tem como ser evitado. Ele vai acontecer. Ele vai se machucar se ele encostar. Então, é um risco de perigo eminente. Né? Então, O aterramento elétrico também, exato. a correção da postura, né? Exato, também. Então, nesse caso, né, fazer treinamentos para que os trabalhadores eles entendam, porque, gente, para vocês que forem entrar no mercado de trabalho, que for trabalhar com peão, trabalhar em obra, trabalhar em serralheria, por exemplo, ou em oficina, enfim, esse pessoal, eles são um pouquinho mais complicados de mexer, porque são um pessoal um pouco mais sistemático. O que eu quero dizer com isso? Vocês precisam explicar o porquê que eles precisam usar. Porque se você simplesmente chegar e falar assim, ó, você vai usar porque você tem que usar e pronto, acabou, eles não vão usar. Não vão usar, sabe? Não gostam de ser mandados. Então, você tem que explicar o porquê que é importante e o que vai acontecer caso ele não use. Então, questão do treinamento, ele também ele é super indicado nesse caso. Então, assim, você vai colocar ali todas as medidas preventivas que você acredita ser pertinente para esse local de trabalho aí também. Abaixo, você vai fazer o mapa de risco. Como é que a gente vai fazer esse mapa de risco, professor? O que o mapa de risco ele pede? Ele pede que você faça, como na SAP 3, se eu não me engano, deixa eu até entrar aqui. Oh, meu pai. Vou pegar aqui. Eu dei uma pincelada por cima. Ai, Deus. Aqui, né? Vocês vão fazer esse mapazinho de risco aqui. Isso aqui, vocês podem usar isso como um mapa de risco. E aí, dentro da carpintaria, a gente vai encontrar, se eu não me engano, são 5 cores. São 5 cores. A gente precisa ler lá, né? Eu acredito que no material disponibilizado para vocês tenham esse conteúdo, né? Porque eu não consigo abrir aqui para poder ler com vocês, porque eu não tenho acesso à sala de vocês, né? Mas, Professora, pode falar. na verdade, não. Lá na ordem de serviço que está disponível, né, o modelo que eles botaram para a gente fazer, ele não pede o mapa de risco, as cores, né? Tem uma atividade que é só para a gente colocar a imagem, que é essa atividade aqui, mas não tem, nessa do fazer a ordem de serviço, não pede as cores. É só, depois pula para treinamentos, e deixa eu ver aqui. Pula para treinamentos necessários e procedimentos em caso de acidente de trabalho. Entendi. Não é isso, gente. É porque eu pensei, porque geralmente quando a gente vai fazer uma ordem de serviço, a gente coloca, sabe? Mas já que lá não está pedindo, não tem problema. Se caso vocês quiserem colocar, eu só vou passar uma descriçãozinha aqui para vocês, tá? Se vocês quiserem, mas como para assim, complementar. Mas se vocês não quiserem, não tem problema. No caso, a gente poderia colocar a questão da cor vermelha, né? Que fala sobre o risco elevado dos acidentes com as ferramentas elétricas, né? Por conta do choque elétrico, do choque elétrico, por conta do corte, né? O perigo de corte. A cor amarela seria para o risco médio, né? Em relação, por exemplo, à queda de objetos, né? Cortantes ou perfurantes ou que podem causar algum tipo de prensa, né? Questão de madeira caindo, ou tijolo caindo, enfim. A cor verde, que vai falar sobre a área de armazenamento de materiais e ferramentas. A cor azul, que vai falar sobre a localização de saídas de emergência, por exemplo. E a cor branca, né? Que vai falar sobre a área de circulação livre.
vocês poderiam utilizar dentro dessa área. É necessário? Não, se não está falando na atividade, não precisa. Mas geralmente quando a gente vai fazer uma ordem de serviço, a gente coloca, tá? É só se vocês quiserem fazer. E por último, né, lá vocês vão colocar a questão da observação, né? Coloca lá, né, o mapa de risco, na análise foi encontrada tais perigos que os trabalhadores eles podem enfrentar na sua jornada de trabalho, as medidas que foram entregues foram tais por conta desses aspectos. Vocês vão a observação vai ser como se fossem as considerações finais de vocês como técnico, tá bom? Até aqui alguma dúvida, gente? Por enquanto, nenhuma dúvida não. A dúvida que eu tinha era mesmo do Marcos, aí já foi esclarecida. Certinho. Júlia, Camila, vocês têm dúvida? O okzinho é só para eu continuar? Eu posso Professora, continuar? a senhora falou sobre o mapa. Oi? Pode falar, Júlia. Não entendi o que você falou. Júlia? Tá tudo bem, que tirou minhas dúvidas, sim. Ah, sim, não. Beleza. Pode falar, Marcos. Professora, a senhora falou sobre as cores, né? E pelo que eu estudei pelo ISO, que tem um ISO, né, nessa atividade, que meio que regulamenta sobre as cores. Mas pelo que você falou, parece que para certas coisas elas são diferentes. Tipo a cor vermelha. No ISO que eu vi lá, ela não é para falar só do perigo, mas também para falar dos equipamentos de bombeiro. É a amarela. Entendi. Não é sobre queda de equipamentos, ela fala sobre atenção, estamos em obras, tipo algo assim, sabe? Eu entendi a sua pergunta. Trabalhando. É porque nesse caso em específico, a gente vai estar trabalhando exclusivamente dentro da carpintaria. Nesse caso, não seria indicado por conta de obras. Eu acho que essa descrição de obras ele é mais voltado para a construção civil. Ele vai ser caracterizado de acordo com a demanda de trabalho, tá? Então, o mapa de risco, ele serve mais para você sinalizar o que está acontecendo dentro daquele ambiente de trabalho. Como o ambiente de trabalho, ele é diferente, né, de caso para caso, você vai colocar de acordo com a demanda que aquele espaço ele está oferecendo. Então, é eu que crio esse mapa de risco, não é tipo uma regra, tipo assim, tem que ser assim. Eu identifico o risco dentro da área que eu trabalho e coloco e passo. Isso. Se você for olhar lá dentro vou chamar de planilha, porque minha cabeça não está muito boa hoje, não. Mas que você vai olhar lá a questão das cores, geralmente elas indicam mais ou menos alguma coisa. Por exemplo, a questão da cor vermelha. Gente, por favor, enquanto eu estiver falando, eu peço para que vocês desliguem o microfone de vocês, senão a ligação fica com ruído e aí eu perco a minha linha de raciocínio. Obrigada. Então, vamos lá. Por exemplo, o vermelho, né? Geralmente ele indica perigo, né? Atenção redobrada. Então, você colocaria essa mais voltada para a questão de riscos mais sérios, né? Por exemplo, como eu citei a questão do choque por conta dos equipamentos elétricos ali, entendeu? Que o trabalhador ele pode, por exemplo, se cortar ou ele pode levar um choque, enfim. Então, é mais nesse sentido, entendeu? Você vai seguir a ordem da linha de raciocínio das cores, mas você que vai editar o porquê que elas são necessárias naquele ambiente de trabalho, entendeu? Beleza, então, eu vou voltar aqui, deixa eu só abrir, colega, eu não sei quem foi a colega que pediu para abrir a SAP 1, mas eu vou abrir aqui, que eu nem sei do que se trata, mas eu leio aqui com vocês. Nossa, é muita coisa. Mas vamos lá. Fazer o compartilhamento aqui. Vamos aqui, a 1 e a 4. Ah, tá. Comunicação de acidente do trabalho. Certinho. Vamos lá. Imagine você trabalhando na Inglaterra, segunda metade do século XVIII, né? Período da Revolução Industrial. Ah, gente, inclusive, queria conversar com vocês o seguinte. Sexta-feira,
teremos um aulão de boas-vindas para vocês, tá? Onde a gente vai falar sobre a história da segurança do trabalho, como que ela surgiu, o porquê dela ter surgido, como que foi desenvolvida a questão das normas regulamentadoras. A gente vai falar sobre figuras importantes, casos marcantes, né? Quais são as tendências para o futuro dentro da segurança do trabalho. Vai ser online, tá? Das 7 às 9 horas da noite. Depois das nossas explicações, a gente vai abrir um espaço para vocês fazerem as perguntas de vocês. A gente vai usar um novo espaço, né, a área tecnológica aqui do núcleo. Então, vai ser uma coisa bem dinâmica, a gente vai mostrar tudo no telão. E aí eu espero que vocês possam comparecer, né, para a gente poder trocar as nossas experiências, a gente poder também ouvir os relatos de vocês em relação, né, a quem, né, já está trabalhando dentro da área ou que já tem alguma previsão, as suas expectativas, dúvidas, enfim. Estejam convidados, tá? Amanhã eu acredito que o professor já esteja colocando um banner de divulgação e o link de acesso para vocês. Não é necessário fazer inscrição, tá? É só chegar, entrar no link e assistir. Certinho? Então, vamos lá, gente. Eu já tinha dado uma pincelada por cima aqui. No caso, é a Cat, né? Nesse caso aqui, como que a gente poderia fazer a... Deixa eu ver se eu tenho acesso aqui a folha resposta. Tenho. Que coisa boa. Então, aqui, né? Como que a gente vai fazer a descrição aqui? Como é que a gente vai fazer o preenchimento? O texto, né? Ele já entrega os dados que a gente precisa, né? Necessita para poder fazer aqui como é que é o nome, Jesus? Me fugiu a cabeça. Para a gente preencher a ficha. O emitente aqui é quem está fazendo a nota. No caso, você vai colocar o técnico em segurança e o nomezinho aqui. Qual que é o tipo da CAT, gente? Vamos lá, qual que é o tipo? Me fala vocês. Qual que é o tipo da CAT? Vamos lá, Marcos, você que já fez. Qual que é o tipo da CAT? Fala para mim. Como assim? Aqui ele pede o tipo da CAT, né? Porque existem tipos inicial. diferentes. Inicial, exatamente. Comunicação de óbito. Teve óbito? Não. Não, então a gente vai colocar não aqui. A data de emissão é a data que você estiver fazendo. A filiação aqui, você vai colocar o seu... Oi? Nome dos pais. Nome dos pais do acidentado, né? Nesse caso aqui, não. A filiação é o nome da empresa onde você vai falar, porque aqui são as informações do emitente. O que significa emitente? É aquela pessoa que está emitindo a nota, né? Então, aqui você vai colocar o técnico, a data da emissão, o tipo que é inicial. Comunicação de óbito? Não, né? Não está sendo comunicado. O e-mail do técnico. E aqui a filiação é o nome da empresa, porque ele está respondendo pelo CNPJ. Aqui já está, né? Os dados da empresa, aqui na relação das informações do acidentado. Primeira coisa que a gente vai colocar aqui é o nome do rapaz que se acidentou, né? O Joel Valdemiro de Borba, né? Que é o nome deles. Aqui embaixo, vocês vão colocar o nome da mãe. O nome da mãe, ela é Maria da Silva, né? Data de nascimento, deixa eu ver aqui, 1/1/1971. Grau de instrução, que no caso aqui é a escolaridade dele, né? A gente vai colocar. Ensino médio completo, estado civil, ele fala que ele é casado. É casado? É casado. O CTPS, ele já informa lá o número, vocês podem só copiar e colar aqui. No caso, é o 0123456, muito difícil. O PIS, é mais difícil ainda, né? Que é 123456789. O endereço, vocês podem também copiar e colar aqui, né? Rua Nos Blues.
número 1997, bairro Nadando com Tubarões, Blumenau, Santa Catarina. O estado, Santa Catarina, o telefone aqui, ele não... Eu pelo menos não achei lá, vocês criam um contato fictício. Aposentadoria, no caso, ele não é aposentado, então vocês vão colocar não obtém, sexo masculino. Remuneração aqui, eu não encontrei lá, então vocês vão colocar uma remuneração fictícia. A identidade, ele também não entrega o número de identidade dele, então vocês também vão ficcionar. O CEP vão ficcionar também, né? Que eu acredito que não exista esse bairro aí, né? O nome do bairro aqui que é disponibilizado é o Nadando com Tubarões, se vocês vão colocar aqui, o município não é Blumenau, né? O CBO vocês podem deixar em branco, porque ele não disponibiliza a informação para vocês. E a área é a área de atuação dele, tá? Informações do Professor, acidente. Pode falar. professor, o CBO eu consegui encontrar pela função, né? Você Ela, no caso, conseguiu? era cal. Aham. Aí a gente joga lá na internet e aparece. Pela função que fala, né? Caldeiras. Aí eu inventei, esse ar que ele mexia com caldeiras era um auxiliar de caldeiras, algo assim. Aí peguei e Pode, coloquei. Eu tentei pode. deixar mais real possível, sabe? Não, mas o certo é justamente esse, é você pegar e tentar deixar ele o mais próximo da realidade, porque vocês estão treinando para trabalhar, né? Muito bom. É bom saber, assim, porque geralmente os alunos, eles procuram fazer só o que é pedido. Você foi atrás do a mais, né? Parabéns. Se vocês quiserem, vocês podem... Oi? Igual o Kenai. Kenai também. Exatamente. Aqueles que quiserem pesquisar para colocar, vocês podem colocar. Se não tiver, porque ele não informa, né? Então, pode deixar em branco. Em relação às informações do acidente, a data do acidente, no caso, a data descrita foi no dia 7 de março, né? O horário do acidente foi às 7 horas da noite. As horas trabalhadas, ele informa lá que foi 1 hora, né? Qual que é o tipo de trabalho? Trabalho envolvendo caldeiras, vocês vão colocar aqui. Houve afastamento? Sim. Houve afastamento? Então, vocês vão colocar, houve sim afastamento. Teve algum tipo de registro policial? Eu botei não. Não, né? Não teve boletim de ocorrência. Então, vocês vão colocar aqui, não houve registro policial, ou só não, né? Enfim. Local de acidente. O local era a área de produção L1, né? Se eu não... E aí, aqui vocês vão colocar só... Deixa eu ver aqui. Vocês vão colocar área de proteção L1 e o local específico, vocês vão colocar setor de tingimento, tá? Aí aqui o CNPJ, vocês vão copiar daqui. Vocês vão pegar esse númerozinho aqui, vão copiar aqui. O F, aqui no caso foi Santa Catarina, né? Que é onde a empresa ela fica localizada. O município é o Bulhões lá, né? Deixa eu ver aqui. Blumenau. Gaspar. É Blumenau. Fui É porque longe no nosso agora. aparece Gaspar. Ah, é? Vocês vão colocar o que tá aparecendo, porque é igual eu falei para vocês, gente. Eu não tive acesso à sala, então não vi o que estava escrito no de vocês. Mas aí vocês vão O colocar da de senhora acordo. o seu tá até mais organizado do que o que tem lá, porque o que tem lá, ele meio que, se você escolher uma opção, ele muda para outra, sabe? Tem aquelas bolinhas. Entendi. E o seu tá Qualquer, mais... qualquer coisa, eu vou falar para ele. Se isso aqui ficar mais fácil para vocês, eu converso com ele amanhã e aí eu baixo, mando o arquivo e ele coloca lá para vocês, se for mais fácil. O negócio aqui é facilitar a vida de vocês. A gente não quer, não quer dificultar a vida de ninguém. Então, vamos lá. A parte do corpo, vocês vão colocar a parte que foi machucada aqui, né? No caso, ele teve 70% do corpo queimado ao ser atingido pelo líquido, né? Então, você vai colocar aqui 70% do corpo foi afetado.
agente causador vai ser o líquido, né, quente da máquina de pintar tecidos. A situação geradora, o que que foi Professora, Pode falar. é porque eu até tive uma questão em relação a isso que a senhora acabou de falar. A senhora falou aí que ele teve 70% do corpo queimado. Eu fui abrir uma CAT com a. Eu tô já trabalhando na área. Eu fui abrir uma CAT com a técnica de segurança do trabalho, né? E lá ela escrevendo e tal, e ela falou assim pra mim que ela tem que ser o mais neutra possível, né? Porque, tipo, eu não posso colocar na CAT 70% do corpo, porque eu não sou médico, para dizer o quanto por cento queimou. É, tipo, ela disse que a gente tem que ser bem, como é que fala? Bem neutro, né? Pra gente não atestar nada Certo. quando for fazer. Então vamos lá. Quando você está fazendo uma CAT do início, quando é você que vai disponibilizar as informações, aí você precisa ser o mais neutro possível, realmente. Mas nesse caso em específico, as informações elas já foram fornecidas. Quando você puxa lá, ele já te entrega todas as informações. Então você meio que só vai pegar as informações e vai jogar aqui, né, para fazer a No caso, descrição. Pode falar. no caso, ele já passou por um médico, né, e tal, fez todo o procedimento. Exato, exato. Você vai relatar apenas aqueles dados que você já tem. Agora, se você for fazer uma CAT, onde você vai pegar o serviço do início, do zero, que você que vai fazer a análise e não vai ter um acompanhamento, porque geralmente tem um médico que trabalha na área de segurança acompanhando quando esse tipo de acidente ele acontece, você vai realmente colocar de uma forma um pouco mais neutra, tá? Nesse, ca- Será que nesse a CAT que eu fui abrir era para ferimento com agulha. A trabalhadora se feriu com uma agulha. Então, tipo, ali na hora ela tava tudo bem, né? Falando normal e tal. Então, nesse caso aqui, ele já tá meio que tá inconsciente, né? Tipo, tá com 70% do corpo né? queimado. Então, Infelizmente, não é esses nem dados. caso de rir, não, mas nesse caso, Então, nesse caso, se ele tivesse acordado, ele era o Superman. pois é, nesse caso é mais complicado pegar os dados, né? Ou pega com É, a empresa. nesse caso, se você fosse fazer do início, né? Geralmente a CAT, ela tem, a empresa ela te entrega um período, né? Que é só um dia, É, parece, né? ela entrega um período. Então, no caso, você faria o acompanhamento desse funcionário até o hospital, né? E pegaria a ficha com o médico que estiver atendendo ele, entendeu? Você faz a solicitação de relatório prévio da situação, né? Naquele primeiro momento. Eles disponibilizam esse relatório e assim, né? Por base do relatório, você faz a CAT, entendeu? Uhum. Para ser mais fiel à situação. Então, gente, é basicamente isso. As informações do atestado médico, ele fala, né, que foi a unidade, foi o Hospital Senhor do Tempo. Ele fala que a data do atendimento aqui foi a mesma data do ocorrido, né, no 7 de março. Aqui, cadê? A hora do atendimento foi às 21h20. Se houve internação, eu não achei essa informação, se teve ou não, né? Olhando assim por cima, se ele será afastado, vocês vão colocar que provavelmente sim, né? Porque não tem como saber só depois que o médico entregar o laudo, né? Nesse primeiro momento, inclusive, se você for pegar, você vai colocar um provavelmente sim, porque você vai pegar o relatório prévio do médico, né? Ele não vai dizer, ele só vai dizer os primeiros sinais ali, né? Mas como vai decorrer a questão do da recuperação desse trabalhador, ele só vai dizer depois de uma análise um pouco mais detalhada, tá? Enfim, né? Aí, esse negócio aqui, né? A Nath, eu nem sei o que é esse negócio aqui. Eu vou perguntar para ele amanhã e aí eu peço para eles explicar. O CID, vocês vão colocar que é o que ele foi informado lá, né? Ah, não, ele fala, né? Ele fala que dias de afastamento inicial são 60 dias. Então, aqui, no lugar de ser afastado, vocês vão colocar 60 dias.
É afastamento inicial de 60 dias. O número do CID, vocês vão colocar que o que foi disponibilizado é o T30.3, né? E vocês vão colocar o observação se tiver alguma observação. O CRM é o que já foi disponibilizado, que é o 2021-21-2/SC, né? Que é de Santa Catarina. O local e a data, no caso é o nome da empresa e a data, nem a assinatura de carimbo legível, vocês vão colocar a assinatura de vocês aqui. Certinho? Professora, o CID é muito importante, né? Porque nessa abertura de CAT, o médico não tinha colocado o CID, aí a diretora do hospital teve que ligar para ele e ele lá dizer o CID, porque senão a gente não ia conseguir abrir a CAT. Então Sim, sempre lembrar que tem que pegar o CID, né? exatamente. Porque, gente, quando vocês vão fazer essa CAT, ela é uma comunicação de acidente. Tem como você confiar numa pessoa que tem um problema ortopédico fazendo uma consulta com um cardiologista? Não tem como, né? Então, o CID, ele é importante para saber quem que é o profissional, que médico, em que área que aquele médico atua, né? Então, assim, é por isso que é necessário. Se não tiver o número do CID, eu acho que o arquivo nem sobe, entende? Lá pro sistema. Gente, então é isso. Alguma dúvida? A aula Não, prolongou um obrigado. pouquinho, eu falo demais. Produtiva a aula. Gente, é só na minha plataforma onde vocês também não tá conseguindo marcar presença. Gente, qualquer coisa, vocês podem colocar aqui no chat, porque fica registrado, né, o nome de vocês. Aí eu peço para ele olhar amanhã, vocês podem anotar aí, tá? Sem problema nenhum. Então, é isso, eu vou parar aqui a gravação. Vamos lá.